Olá, quarta-feira, 20 de agosto. No programa de hoje, uma entrevista com a cearense que vai fazer parte de uma missão humanitária na faixa de Gaza. Os detalhes sobre o projeto de revitalização de uma escola técnica de Caucaia. A força-tarefa para a instalação de cisternas no semiárido cearense. Tem orientações médicas sobre um problema comum nas primeiras semanas de amamentação. E mais as dicas para manter os pés bonitos e saudáveis. Notícias da Gente começa agora. Os conflitos entre palestinos e israelenses na faixa de Gaza têm provocado comoção no mundo inteiro. Milhares de pessoas têm oferecido ajuda aos feridos em missões humanitárias. E o repórter Jonas Guedes conversou com uma cearense que vai fazer parte desse exército de voluntários determinados a levar uma mensagem de paz em meio à guerra. Não só isso, de confortar as pessoas. Essa sua entrevistada, que nós vamos conferir logo mais a reportagem, ela vai fazer especificamente o quê, Jonas? É como ela disse, Juliana, ela vai para se voluntariar. Onde estiver precisando da ajuda dela, com um trabalho braçal mesmo, se for o caso, ou auxiliando vítimas de bombardeio em enfermaria, ou entregando cesta básica em determinada comunidade, ou mesmo dando essa palavra de conforto, visitando orfanatos, lendo para as crianças, enfim. Ela está lá para ajudar, ela diz que não vai escolher trabalho. E o que leva uma pessoa... Porque ela tem filho, Eu sei que o conflito de lá é uma coisa terrível, mas ela tem filhos, ela vai abandonar tudo e vai oferecer essa ajuda. Tem data para voltar, por exemplo, Jonas? Não, ela não comentou em uma data específica. Com certeza a ação que ela vai realizar deve ter uma data específica para voltar. Já é a terceira vez que ela vai, Então, assim, o que leva, Juliana, eu acho que é realmente a solidariedade. Ela comunga da religião muçulmana, Ela é muçulmana há 10 anos, ela vai para a faixa de casa, mas outro detalhe também é que ela não vai escolher um público. Se for o caso dela prestar serviço para o lado de Israel, para os judeus, ela também vai prestar esse serviço. Para palestinos, da mesma forma. Tem muitos católicos também na faixa de Gaza. E da mesma forma ela vai ajudar e oferecer esse auxílio. Ela não vai escolher um público específico. E ela explica de que forma esse trabalho voluntário é organizado? Existe uma entidade que organiza tudo isso, mas de que forma é distribuído? Centraliza numa única entidade, Jonas, é isso? Não, são várias entidades, são várias ONGs que levam voluntários a regiões de conflito. Ela participa de uma dessas ONGs que deve estar levando uma faixa de 100 pessoas nessa expedição. E como você perguntou, são várias ONGs, são várias instituições que prestam esse auxílio ao redor do mundo. Ela comenta que pessoas de várias nacionalidades também irão. Pessoas americanas, dos Estados Unidos, holandeses, enfim, pessoas ali também da Europa, do próprio Oriente Médio, devem acompanhá-la. E eu acho que no final de tudo, como ela comenta na matéria, Ju, o mais importante é a gente deixar essa mensagem de paz, Porque realmente, como você comentou, muitas pessoas têm morrido em meio a esse conflito que se estende há anos. Décadas. E ela vai, talvez um gesto simples, só ela, talvez não mude, realmente a situação, mas ela está lá para ajudar. Não, mas muda sim. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir essa reportagem também vão ser tocadas de alguma forma, porque às vezes a ajuda, a necessidade de ajuda está bem do nosso lado, E a gente não estende a mão para, determinado projeto. São tantas as opções de você colaborar de alguma forma, Jonas? Juliana, até uma coisa que ela comenta, tem pessoas que criticam ela, o fato dela estar indo até a faixa de casa, praticamente do outro lado do mundo, oferecer auxílio, sendo que tantas pessoas aqui em nosso estado, por exemplo, sofrem as consequências da seca. Mas ela chama a atenção dessas pessoas que a criticam, dizendo que ela tem um ideal, ela comunga, como eu disse, da religião daquelas pessoas, ela tem esse apelo junto com aquele público. E em vez de criticá-la por ela estar indo ajudar em um lugar tão longe, as pessoas poderiam ajudar aqui perto. Talvez visitar o Lar Torres de Melo, por exemplo, em Fortaleza, e passar meia hora com algum idoso, ou enfim, eu acho que locais que necessitam de ajuda tem em todos os lugares. Pois aqui mas é o que você disse, Então, ela tem a motivação da religião, mas ao mesmo tempo ela vai determinada a ajudar os dois lados, tanto israelenses como palestinos. Quem precisar de ajuda vai poder contar com o trabalho dela, e é isso que é mais bonito. Vamos acompanhar a reportagem.
junho deste ano, uma nova escalada de violência teve início na faixa de Gaza. A partir de então, forças israelenses e palestinas passaram a se atacar incessantemente, vitimando milhares de civis. Karine Garcês, que é muçulmana há 10 anos, deve viajar pela terceira vez à região de conflito no Oriente. Das primeiras viagens, ela trouxe relatos de um cenário assustador. Você vê prédios e prédios e prédios destruídos, assim. Que são prédios residenciais, você vê pessoas nos escombros. E aí você fica pensando, o que eu posso fazer, assim. É difícil, você fica... Por mais que você se prepare, por mais que você queira ser forte, né? Tem hora que você não consegue, você fica pensando, assim, que civilização evoluída é essa? Que promove isso ao ser humano, né? Mas encontrou também a simpatia daqueles que vivem há tanto tempo em meio ao conflito. Teve um episódio que eu fui numa loja comprar esse broche e a pessoa soube que eu era do Brasil, o dono da loja, e não queria que eu deixasse eu comprar, não queria deixar eu pagar. Ele queria que eu levasse de presente uma lembrança do Brasil para o Brasil da faixa de Gaza. E eu disse, não, porque ele dependia daquela lojinha pequenininha ali, né, para viver e sustentar essa família. Eu fazia questão de pagar. E ele, não quero, não, por favor, é meu presente pro Brasil. Você tá aqui, a primeira pessoa que eu conheço do Brasil que está aqui. E eu fiquei, assim, emocionada, né? Depois eu voltei, comprei, né? Aceitei o presente para ele não se sentir ofendido, aceitei o presente. Depois eu voltei, comprei mais coisas, umas coisinhas lá. Enquanto muçulmana, Karine simpatiza com a causa palestina, mas enquanto voluntária de ajuda humanitária, sua missão é ajudar todos aqueles que sofrem as consequências da guerra, não importando em que lado estejam. Na faixa de Gaza tem cristãos, tem muçulmanos, e são pessoas, independente da religião, e convivem em paz entre as suas religiões, porque acima de tudo são seres humanos. Desde que se converteu à religião muçulmana, Karine deixou a carreira como representante comercial para tornar-se internacionalista. A mensagem de paz é de uma pessoa que viu os horrores que uma guerra significa, mas que deseja, acima de tudo, um mundo melhor para todos. A paz ela é complexa. Todos nós queremos paz, mas o que nós fazemos para buscar a paz? A paz primeiro tem que começar conosco, a nossa paz interior. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. A gente tem que buscar a paz, não buscar o conflito. A gente tem que buscar as relações respeitosas, e a partir do respeito, o outro é diferente de mim, mas o que é que ele tem que pode ser similar a mim, e por que eu não respeitar a diferença dele? E eu acho que e no Islã diz que nós fomos feitos diferentes para que a gente aprenda a viver em comunidade, a gente aprenda a viver respeitosamente e aprenda a viver em tolerância. E é isso que tem que ser. Se cada um aprender a respeitar a vida do outro, as escolhas do outro, a forma como as pessoas vivem, a gente vai aprender, a gente vai ter paz. Aqui tem trabalho. Estudantes dos cursos de Edificações e Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará vão acompanhar as obras de ampliação e reforma de uma escola técnica de Caucaia. A iniciativa é resultado de uma parceria de vários órgãos, como mostra pra gente a repórter Renata Paiva. Com a proposta de integrar o aprendizado dos alunos da rede ETEC com o projeto de melhoria das condições físicas dos prédios escolares de Caucaia, foi criada a revitalização da escola Flávio Portela Marcílio, que fica no bairro Itambé. O IFC ele entra com a aplicação e a estruturação em relação aos profissionais do ensino.
Como é a instituição formadora, então os profissionais do tipo engenheiros elétricos, civis, mecânicos e outros profissionais do ensino profissional, né, que é até redundante dizer, eles estão na função de regenciar o ensino profissional, a aplicabilidade do ensino. Para executar o projeto, além da contribuição do Instituto Federal de Ciências e Tecnologias do Ceará, haverá parcerias entre as secretarias municipais de Educação, Infraestrutura, Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes e a Secretaria de Segurança Urbana e Tecnologia. Bom, a gente está fazendo lá um projeto para ampliação aqui dessa escola, a demanda é muito grande, ampliação. A reforma do muro, porque a gente está vendo aí que tem invasões aqui, alguns furtos, e a gente vai fazer isso a próxima semana, estamos tirando as árvores aí e fazendo uma limpeza na escola que está muito suja aí em volta. Nossa secretaria faz o trabalho de medições, né, de acompanhamento da obra, acompanhamento técnico e repassa essas medições para a Secretaria de Educação para fazer os pagamentos da empresa construtora que evidentemente está fazendo a reforma. Nós temos para pouco mais de 600 alunos estudando fazendo vários cursos técnicos. Esses cursos técnicos são os mesmos cursos que ele poderia fazer no IFCE lá em Fortaleza. Ele o faz aqui como aluno da escola técnica e sai daqui formado como aluno da escola técnica. Junto à reforma da Escola Flávio Portela Marcílio, alunos dos cursos do ETEC de Segurança do Trabalho, Edificações e Infraestrutura Escolar participarão diretamente da ação, compondo a prática profissional supervisionada. A gente vai agregar tanto o conhecimento teórico, que já foi em sala de aula, como da prática, que vai ser a revitalização, ainda deixar o legado, né, para a escola. Que outras turmas vão poder agora assistir às aulas aqui, porque antigamente a gente ia para o Inarruda, outras escolas, e agora não, vão poder vir para a sala de aula do próprio polo. Além dos alunos do ETEC que estudam na Escola Flávio Portela Marcílio, estudantes da Universidade Aberta do Brasil e do Núcleo de Apoio Pedagógico à Criança Especial também serão beneficiados com a revitalização. No Estilo. Para manter os pés bonitos e bem cuidados, o ideal é recorrer aos serviços de um podólogo, nem que seja só de vez em quando. Cláudio Ferreira foi conhecer melhor esse trabalho desse profissional e conta os detalhes pra gente. Olá, você que está em casa acompanhando notícias da gente, no Estilo já está no ar e hoje nós vamos falar sobre saúde dos pés. Eles que passam por tênis, mocassins, sapatos, sandálias e por aí vai, precisam de uma atenção especial. E como fazer isso? É o que nós vamos aprender hoje no Estilo. Olha só, como hoje o nosso assunto é beleza dos pés, nada melhor do que falar de podologia. E a Gláucia Alves, que é uma profissional de mão cheia, quem compartilha experiências hoje conosco, comigo e com você que está em casa. Gláucia, tudo bem contigo? Tudo bem, Cláudia. Vamos falar aí de pés, dos cuidados, da podologia. Vamos explicar para o pessoal de casa o que engloba tudo isso? Quando você fala engloba, gostei da palavra, tá? Achei ótima a palavra porque realmente engloba. Hoje, cuidar dos pés não é mais só aquela coisa de cortar a unha, de hidratar. Cuidar dos pés vai muito além disso, né? É uma questão de beleza, de saúde, de bem-estar. E graças a Deus que as pessoas estão acordando para isso. Quando se chega aqui, que procura-se um atendimento voltado para a podologia, quais são as especificidades? É um pé mais ressecado? É um pé com calosidade? O que se procura geralmente? E, continuando no gancho, mais homens, mais mulheres, mais idosos? Bem, é muito interessante isso, né? Porque o público mais fiel são os homens. Pelo menos os podólogos eles são muito fiéis, né? Então eles passam a fazer todo mês por uma série de motivos. Pelo bem-estar, pela comodidade, pela privacidade, que é diferente quando você procura um podólogo, você tem um espaço que fica só você e o profissional. Existem também os problemas que às vezes a pessoa faz com a manicure, acaba adquirindo algum tipo de problema, né? E acaba procurando o podólogo. Às vezes é pela dor mesmo que eles procuram o podólogo.
mas está mudando também essa visão. Eles estão associando o podólogo, a podologia, aquele cuidado real dos pés. Glaucia, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão de cuidado na hora de ir fazer as unhas. O que o cliente deve observar, especificamente? Isso daqui é um material esterilizado em autoclave. Então ele vem dentro desse envelope azul, que se chama papel grau cirúrgico. Então, esse material, ele passou por uma autoclave, por uma esterilização. Isso aqui é aberto na frente do cliente, ele é rasgado. Então, ele já vem, esse papel, ele já vem com selo. Antes de ser usado, ele é cor de rosa. Depois de esterilizado, ele fica escuro. Isso aqui já é um sinal que foi esterilizado. Então, você abre na frente do cliente. Quando o cliente chega na sua clínica com calosidades, com pequenas rachaduras, quais são os cuidados aí que são tomados aqui? Qual é o manual de instruções que ele recebe para tocar o barco em casa? O principal conselho para ter um pé bacana é hidratar. Tem que secar bem entre os dedos. Então, assim, aparecem muitos problemas entre os dedos. Por quê? Porque na pressa do dia a dia, o homem ele calça meia, calça sapato e esquece de secar entre os dedos. E isso acaba predispondo o famoso pé de atleta, né? Porque o pé sua. E assim, o conselho principal, esse que eu já lhe falei, não fica repetindo o mesmo sapato, trocar as meias, colocar sempre o sapato no lugar arejado quando chegar à noite. Se der, já calça um outro sapato no dia seguinte. E, gente, secar bem entre os dedos. Ô Glaucia, a conversa foi o máximo, a entrevista foi excelente. Faço votos que a gente se encontre em breve para conversar mais, trocar mais ideias. À disposição, tenho o maior prazer de falar de podologia. Se você não pode nos assistir em nenhum dos dois horários, vá até a nossa fanpage, Notícias da Gente. Lá você revê as reportagens do programa e o quadro No Estilo também. Eu fico aqui esperando por você. Tchau! Fala, doutor! Quando a mãe produz mais leite do que o bebê precisa para se alimentar bem, pode ocorrer a mastite. Essa inflamação da glândula mamária é mais comum nas 6 primeiras semanas após o parto e, nos casos mais graves, pode provocar febre alta e perda de peso. Hoje nós vamos saber mais sobre essa doença no quadro Fala, Doutor. Olá, Juliana. Hoje nós estamos aqui com o ginecologista Ângelo Araújo. Olá, doutor Ângelo. Tudo Seja bem? bem-vindo ao Notícias da Gente. E hoje ele vai esclarecer algumas dúvidas sobre mastite. Doutor Ângelo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa inflamação na mama, né? Bom, a mastite é uma inflamação da glândula mamária. Terminação sufixo -ite significa inflamação. Amidalite, inflamação da amígdala. Apendicite, inflamação do apêndice. E mastite, inflamação da mama. Então, qualquer processo infeccioso que possa gerar inflamação do tecido mamário, da glândula mamária, se chama de mastite. No caso de mastite, como acontece a inflamação? Madalena, o processo de mastite ocorre quando a produção de leite supera a necessidade do bebê de sugar, de se alimentar. Então, você produz leite, o bebê suga, mas sobra muito leite na mama. Então a mama fica engurgitada, fica cheio, fica uma mama brilhosa. Então esse acúmulo de leite que sobra nas mamadas pode favorecer a entrada de alguma bactéria, a principal delas é o Staphylococcus aureus, que entra quando o bebê suga e pode machucar a papila mamilar, o mamilo, e essa bactéria entra e gera todo um processo infeccioso na mama. Então, o acúmulo de leite na glândula mamária pode gerar isso. Por isso, se orienta sempre, se você tiver uma produção aumentada, você tentar fazer uma ordenha, tentar tirar um pouquinho mais de leite. Você pode até doar para os bancos de leite, que tem uma necessidade grande. É um ato de amor, de carinho, e que vai ajudar muitas crianças que estão internadas, em berçários, precisando de leite. Doutor Ângelo, a mastite ela é uma doença restrita a mulheres grávidas? Não, a mastite é uma inflamação da glândula mamária que pode aparecer em homens, pode aparecer em gestantes, mais no período puerperal, que é o período pós-parto, e pode aparecer também na mulher fora do período gestacional, fora daquele período pós-parto. Mas a incidência durante o período pós-parto realmente é infinitamente maior do que fora da gravidez ou até mesmo em homens. Ok, vamos conferir a segunda pergunta? Doutor, como sei se estou com a inflamação? Johanna, a inflamação, como já foi dito anteriormente, ela é observada porque a mulher começa a sentir, inicialmente, os sinais
locais de um quadro inflamatório, que é a vermelhidão na mama, chamada de rubor. A mama fica muito dolorosa, realmente fica muito dolorosa, e o calor, você coloca a mão na mama e no restante do corpo, e você vê realmente uma diferença do calor desse local inflamado. Além disso, também tem as manifestações sistêmicas que foram ditas, né? Você vai apresentar febre, calafrios, tremores, moleza no corpo, falta de apetite. Então, são sinais que vão ajudar você mesma até ter noção que está com a mastite para procurar um serviço de urgência que possa fazer o seu tratamento. Eu gostaria de saber se dor, inchaço podem ser sintomas de mastite. Giselda, os primeiros sinais de qualquer quadro infeccioso realmente pode ser a dor, o inchaço e posteriormente aparecer o calor, a vermelhidão, febre com calafrios. Mas no início de qualquer processo infeccioso, a dor e o inchaço pode ser. Porém, existem alguns diagnósticos diferenciais que você deve fazer com a mastite. Que é 2, 3, do terceiro ao quinto dia, ocorre uma apojadura. A apojadura é uma produção a mais de leite, que esse período pode dar um pouco mais de dor e febre local, né? Ou melhor, pode dar um pouco mais de dor e febre sistêmica, né? Você pode sentir isso e não necessariamente é um quadro infeccioso. Além disso, se esses sinais de vermelhidão, dor local, durar por algumas semanas, a gente tem que pensar também numa patologia rara de aparecer, mas é o carcinoma inflamatório de mama, que é uma neoplasia que pode aparecer na mama, que é muito incomum, não é para você ficar preocupada. Doutor Ângelo, a mastite ela acontece em uma mama ou nas duas mamas? A mastite ela é bem mais comum, infinitamente mais comum, em uma única mama, porém pode aparecer nas duas mamas, né? Nesse caso, quando a mastite ocorre nas duas mamas, existe uma dificuldade maior durante o período de amamentação e aí sim você pode utilizar algumas drogas que causam a diminuição da lactação ou realizar o desmame para continuar dando para o bebê até o fim desse processo infeccioso. Ok, doutor Ângelo, muito obrigada pela sua participação e Obrigado. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Emprego Aqui. Quase todo bairro da região metropolitana tem pelo menos um salão de beleza. É um mercado em plena expansão à procura de profissionais. A Casa do Trabalhador realiza seleção para manicures e depiladoras. Há vagas de emprego também no comércio, por exemplo, para operador de vendas. Informações pelo telefone 3342 0706. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone do CASP Taciano Rocha Pontes, 3342 8078. E para ter atendimento na CAGES é só ligar 0800 275 0195. A gente fica por aqui, mas no programa de amanhã nós vamos falar sobre o projeto Ciência Sem Fronteiras, sobre acessibilidade nas eleições, tem também informação para quem gosta de cachorro e muito mais. Você não pode perder. Até lá! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.